Bom, bom dia, meu nome é Eiro Barbosa, sou professor de História do Ensino Médio 12 e essa é a nossa primeira aula, que é de História da Ceilândia e do Distrito Federal. Essa aula já foi dada presencialmente, então eu estou dando ela novamente para a gente fazer o caminho que a Secretaria de Educação está querendo, que é a gente revisar o conteúdo todo desde o início. Então essa vai ser a primeira aula, a partir da próxima aula eu vou começar a entrar no livro didático, caminhando junto com as com as aulas do Escola em Casa, tudo bem? Nessa primeira aula a gente vai pensar a história do Distrito Federal e mais específico da Ceilândia. Para a gente começar a pensar essa história do Distrito Federal, a gente tem que pensar nos povos indígenas que aqui estavam antes da construção de Brasília. O Distrito Federal é conhecido por ele ter 50 sítios arqueológicos, né, com datação de até 10 mil anos do passado, ou seja, existem povos indígenas, povos originários aqui há 10 mil anos. Essa demarcação temporal ela também é acompanhada da ideia do marco temporal, que é uma ideia criada a partir da Constituição Federal e que ela é reafirmada pelo STF. O que o marco temporal está falando? Que em 1988, quando a Constituição foi promulgada, que esse seria o marco de demarcação dos territórios indígenas, ou seja, o território que os indígenas ocupavam durante esse período de 88 seria o território que seria preservado pelo governo de acordo com a Constituição Federal. No caso do Distrito Federal, a gente tem o caso do Santuário dos Pajés. O Santuário dos Pajés é um território indígena localizado no atual território do Noroeste, e ele foi alvo de uma disputa entre indígenas e setor imobiliário durante muitos anos. O Ministério Público, em 2019, junto com a TerraCap, fez a regularização desse território. Então, eles fizeram a demarcação de área para os indígenas e outra parte virou o Noroeste. Com isso, boa parte do que era o Santuário dos Pajés, ou seja, um santuário que era uma reserva, né, histórica para os povos indígenas, que é uma reserva onde você tem vários corpos indígenas, onde é um território sagrado, né, uma espécie de cemitério indígena. Então os povos indígenas perdem parte desses territórios durante essa disputa. O Santuário dos Pajés ele é atualmente composto por uma aldeia que é a aldeia Tecorral. Essa aldeia Tecorral ela é composta por 250 pessoas e 20 famílias, ou seja, diversos povos atualmente fazem parte dessa aldeia, tudo bem? É importante saber disso por quê? Porque é um conflito de terra que foi legislado no ano passado e que ainda gera conflitos, ok? Outra questão que é importante a gente pensar, quando a gente vai pensar a história do Distrito Federal, a gente pensar a presença dos negros na história do Distrito Federal. O Quilombo Mesquita, que é perto da cidade ocidental, ela deu as primeiras mãos de obras para a construção de Brasília. Então, o JK, quando ele chega aqui, vem visitar a região e começa a fazer o planejamento da cidade, ele vai até o Quilombo Mesquita e solicita essa mão de obra. Então, esses negros são a primeira mão de obra do Distrito Federal durante a construção de Brasília. Eles também produziram muito alimento, né? Já que eles moravam na área rural e tinham grande produção, eles começaram a suprir os alimentos dos acampamentos de operários. A palavra utopia ela surge em 1516 com Thomas More, que é um autor inglês, e que ele vai descrever uma ilha nas Américas. Essa ilha ela tem um sistema democrático. A gente pensar um sistema democrático em 1516, uma época de absolutismo, é algo muito à frente do seu tempo. Essa ideia de utopia ela foi revisitada depois de vários séculos por Marx, por Engels e pelos autores que vão fazer a sociologia moderna. Quando a gente vai pensar utopia no contexto do Distrito Federal, a gente tem que pensar que é uma cidade feita a partir não só de um sonho de JK, mas de um sonho de uma série de pessoas que vêm para esse local em busca de vida melhor. Muita gente está passando fome no sertão, por exemplo, por causa das secas. A falta de emprego, as secas vão fazendo com que a miséria seja muito forte no país durante esse período. Então, Brasília é a possibilidade de um mundo novo. Esse campo de utopia ele está presente não só no governo, mas também pelas pessoas que estão fundando a cidade, ok? Brasília significa um futuro melhor para os brasileiros de alguma forma. A gente tem que diferenciar durante esse processo a diferença entre Distrito Federal e Brasília plano piloto, tá? O Distrito Federal ele é o quadrado como um todo, a área que foi demarcada por JK para fazer a cidade. O plano piloto ele é uma parte do Distrito Federal, ele é um pequeno pedaço, é a capital do Distrito Federal. O Distrito Federal ele não é um estado, mas ele se assimila a um estado de alguma maneira. E o plano piloto é como se fosse sua capital. Então o Distrito Federal é o grande quadrado, Brasília é o plano piloto. As suas a norte, Lago Sul, Lago Norte, atualmente Noroeste
Cruzeiro, Sudoeste e por aí vai, tá? Durante a construção da cidade, a gente tem o Núcleo Bandeirante sendo criado, né? O Núcleo Bandeirante também era conhecido como Cidade Livre, mas fora o Núcleo Bandeirante, a gente vai ter uma série de acampamentos de operários. Uma série de trabalhadores vem do Brasil todo para construir a cidade e eles precisavam ficar em algum lugar. Esses lugares eram os acampamentos. Normalmente esses acampamentos estavam ligados às empresas, então você tem, por exemplo, a Pacheco Fernandes, que fazia parte das construções, então você tem o acampamento Pacheco Fernandes. Mais na frente você tem o acampamento, a Vila Telebrasília. Por que Vila Telebrasília? Porque você tinha a Telebrasília, que era a empresa de comunicação que estava fazendo os telefones públicos da capital. Então você tem esses acampamentos que estão ligados diretamente às empresas e às construtoras. Durante esse período inicial, é importante a gente lembrar que a cidade é constituída majoritariamente de homens. A gente tem um número muito pequeno de mulher. Então, o Distrito Federal, ele inicialmente é uma cidade extremamente masculina. Esses acampamentos são acampamentos de homens. Você dificilmente viu uma mulher pela cidade. Isso é importante a gente pensar isso, por quê? Porque isso talvez impacte diretamente na formação de gênero dos homens durante esse período, na relação de sexualidade, na formação das famílias. Você tem uma série de várias famílias são deixadas no Nordeste e os homens vêm para cá. Vários formam novas famílias aqui, outros mandam dinheiro de volta, tem um laço ainda muito bom com a família no sertão, mas existe também uma quebra desses vínculos. Após o crescimento dessas cidades iniciais, o governo do Distrito Federal começa a organizar novas cidades, né? O Taguatinga é uma das primeiras dessas cidades a serem criadas. Taguatinga é criado em 56 e nos anos seguintes você começa a criação da Vila Dimas e Vila Matias. São áreas aqui em Taguatinga Sul, que inicialmente eram áreas rurais, mas que eles começam a virar loteamentos para receber essa série de trabalhadores que está vindo do Brasil todo e que não quer morar nos acampamentos, nem tem espaço necessariamente nesses acampamentos e vilas. Então eles começam a formar novas cidades ao longo do Distrito Federal. Junto dessas cidades a gente tem a Vila IAPI. O que é a Vila IAPI? A Vila IAPI ela surgiu ali, é uma favela que surgiu no atual Núcleo Bandeirante. Quando a gente chega na década de 70, essa favela do IAPI, ou a Vila IAPI, ela acumula aproximadamente 80 mil moradores. Então esses 80 mil moradores estão morando em barracos de madeira improvisados. O governo do GDF então começa um processo de questionar o que fazer com essas favelas, o que fazer com esses excessos de moradores que está vindo do Brasil todo para chegar na cidade. Onde é que a gente vai botar essa gente toda para morar? A partir desses questionamentos, a gente começa dentro do governo do Distrito Federal, em especial no governo Hélio Prates, a partir de 71, ele solicita a erradicação de favelas para a Secretaria de Serviços Sociais. Então a Secretaria de Serviço Social cria durante esse período a Comissão de Erradicação de Favelas, que por sua vez criou a Campanha de Erradicação de Invasões, a famosa SEI. Dando origem ao nome da Ceilândia, ou seja, você tem 80 mil moradores na Vila IAPI e as pessoas querem tirar essas pessoas de perto do plano piloto e levar elas para uma nova cidade, levar elas para um lugar mais afastado do plano piloto, mas que elas vão poder construir uma nova cidade. Então você cria Ceilândia, ok? Aí na imagem uma propaganda, né, de um dos debates feitos durante o período, né? E aí a grande questão, né? A cidade é uma só? A cidade é só Brasília? O que significa esse Distrito Federal? Ou seja, você durante esse período começa a formação não só da história das novas cidades, mas de um senso de o que significa morar e ser morador desse Distrito Federal e dessa Brasília. A Ceilândia atualmente é a maior cidade do Distrito Federal, né? No ano passado, o Sol Nascente e Pôr do Sol viraram uma região administrativa autônoma, né? Então foi criada a 32ª região administrativa correspondente ao Sol Nascente e Pôr do Sol, que antigamente eram invasões da Ceilândia. Esse processo de invasão e crescimento da cidade ele é pensado a partir de um dos conceitos que tem sido muito debatido ultimamente. É um conceito que ele vem da geografia e que ele vai debater exatamente esse processo que foi o que aconteceu com a Ceilândia, ou seja, você tem uma série de pessoas que estão morando no centro da cidade, onde você tem uma acumulação de poder e riqueza, e essas pessoas estão morando em invasões, em favelas. Então, qual é o plano do governo?
tirar essas favelas do centro da cidade e levar para um lugar distante. Esse processo é conhecido como gentrificação, ou seja, refere-se a processos de mudança das paisagens urbanas aos usos e significado de zonas antigas ou populares das cidades que apresentam sinais de degradação física, passando a atrair moradores de rendas mais elevadas. Ou seja, você faz uma limpeza social do centro da cidade, pega esses pobres e leva para fora. Esse processo ele foi vivido no Rio de Janeiro há 100 anos atrás. O centro do Rio de Janeiro viveu por esse processo de erradicação de pobreza, de erradicação de favelas, e você pega essas pessoas que estão vivendo no centro do Rio de Janeiro e leva para longe do centro. A partir do momento que você leva essas pessoas para longe do centro do Rio de Janeiro, você começa o surgimento das favelas. Então as favelas elas surgem a partir desse processo de gentrificação, de expulsão do pobre do centro da cidade, que acumula riqueza, para uma área longe. Ou seja, esse processo ele aconteceu no Rio de Janeiro e ele voltou a acontecer no Distrito Federal. Então a gentrificação é esse processo de limpeza física, de limpeza social de uma parte da cidade para você poder, inclusive, no caso do Distrito Federal, aumentar o valor dos imóveis, a famosa especulação imobiliária. Em contrapartida, a especulação imobiliária e a gentrificação, a gente tem uma ideia que tem sido debatida muito nos últimos tempos, que é a ideia de direito à cidade. É um conceito de Harvey. Qual a ideia essencial? Você tem uma cidade que ela é excludente, uma cidade que exclui as pessoas, que priva as pessoas de direitos básicos. Então o direito à cidade é você ter direito a esses direitos básicos, é você ter equidade no acesso a serviços públicos, a serviços que deveriam ser de todos. Isso inclui transporte, educação, saúde, alimentação. Então, o acesso à alimentação saudável, o acesso a transportes públicos e coletivos de qualidade, o acesso a uma saúde coletiva e comunitária que funcione, que tenha diálogo com saberes populares, ou seja, você tornar a cidade acessível às pessoas. Na aula presencial, quando eu apresentei esse tema, a gente parou e fez um levantamento junto da turma. Então eu perguntei o nome de cada estudante, eu perguntei o local de onde vêm as famílias, de onde veio o avô, a avó, a mãe, o pai, e a gente anotou tudo no quadro. E a gente fez lá um levantamento das cidades, da origem da maioria das pessoas da sala. Eu peguei esses dados da pesquisa distrital por amostra de domicílio. Essa pesquisa ela faz um levantamento de dados estatísticos do Distrito Federal todo. Ela é feita pela Codeplan e ela é atualizada de acordo com o período de tempo. O último dado é de 2018. O que ele vai falar para a gente? Ele vai essencialmente falar para a gente que a partir do sertão do Nordeste, do norte de Minas, é de onde vem a maior parte da população que veio colonizar o Distrito Federal, que veio formar a cidade. Junto disso, ele vai falar alguns dados da realidade da Ceilândia específico. Esses dados vão fazer com que a gente tenha uma imagem geral da população da Ceilândia em alguns aspectos. Que aspectos são esses que eu queria que vocês prestassem atenção? Primeiro, que a maioria da população da Ceilândia ela se considera negra ou parda. Ela é descendente de nordestinos e mineiros, que é de onde vem esse grande fluxo de formação da cidade. A grande maioria veio em migração por causa de quê? Por causa da moradia e de trabalho. São as duas questões que vão trazer essas pessoas e vão motivar elas a estarem aqui. E uma característica geral ao longo desse período de ocupação é que as pessoas não têm acesso aos direitos básicos. Saúde, transporte, alimentação. Existe uma conquista desses direitos ao longo do tempo. Você chega na cidade, vocês chegam na cidade que não tem asfalto, não tem saneamento, não tem escola, não tem posto de saúde. Com o tempo, com o passar dos anos, você vai conquistando cada um desses direitos. Então é um processo de luta por direitos sociais. A ideia de apresentar a temática toda, a gente trazer algumas reflexões. Essas reflexões eu trouxe para vocês em sala de aula já e a gente trouxe alguns debates. Dentre esses debates, de que forma a minha família está ligada à cidade? De que forma a história da cidade influenciou minha família e quem eu sou? Existem relações entre o passado da cidade e o presente? Existem moradias irregulares, exclusão social, especulação imobiliária? Como isso ocorre na minha realidade? Ou seja, são questões que estão pensando a realidade de vocês hoje a partir do que a gente está estudando em sala. Várias dessas questões vocês vão responder para mim no trabalho de autobiografia que eu devo passar para vocês ao longo do ano.
por meio de etapas. Não é algo que vocês devam ficar nervoso, mas é um tema ao qual a gente vai voltar a revisitar ao longo do ano. Até mesmo porque o tópico de história do Distrito Federal não se esgota aqui. Ainda vão ter que existir outras aulas para complementar esse conteúdo. Mas fica aí o debate e procurem pensar nessas questões, ok? Principalmente junto à família de vocês, de conversar com a família de vocês sobre algumas das coisas que eu estou falando aqui. Vocês têm que saber a origem de vocês, ok? Essa é a ideia dessa aula, essencial. Busquem procurar em casa, questionar em casa sobre essa origem familiar, sobre o que motivou essas mudanças, de onde vocês vieram, ok? Eu botei aí uma lista de algumas referências para vocês poderem ver em casa. Essencialmente, eu botei aí nessa lista de referências e sugestões alguns documentários e algumas músicas, né? Os documentários eu busquei botar o link daqueles que estão disponíveis online. Alguns outros não estão disponíveis online com facilidade, mas dá para conseguir. E algumas músicas. As músicas, no geral, elas estão falando sobre a Ceilândia. Então, são músicas que vocês vão ouvir, vocês vão reconhecer locais, alguns eventos históricos da história da Ceilândia e que provavelmente vocês conhecem, pelo menos de ouvido. Por enquanto é isso. Aí, ao final, tem uma bibliografia que eu usei de apoio. Logicamente não vou cobrar que nenhum de vocês leiam, né? Isso é muito mais para os outros professores que vão ver isso, para eles poderem consultar e utilizar isso na aula deles, mas é interessante que vocês tentem dar uma olhada nesses documentos. Eu aconselho muito o roteiro de acampamentos do Distrito Federal, é um documento do IPRAM que está na listagem, assim como outros, deem uma olhada. Existem algumas exposições virtuais, entre outros ambientes, que ajudam a entender a história do Distrito Federal. Busquem anotar as dúvidas e, por enquanto, é isso. As próximas aulas já vão ser baseadas no nosso livro didático, nos capítulos que a gente estava estudando em sala de aula. Então vocês não precisam ficar ansiosos. Em breve eu vou postar uma aula igual a essa, revisando todo o conteúdo que a gente estudou em sala de aula, acompanhando o livro didático e as matérias do Escola em Casa.